Graça e paz, família Bodantas, demais irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do PPP, Pergunte para o Pastor, hoje, quinta-feira, 16 de julho. A pergunta da semana é: Pastor, qual o melhor entendimento do texto em Mateus 16, 28? Entende-se que os capítulos não estão necessariamente na ordem cronológica. Porém, em Mateus 17, 1 e 2, transfiguração se põe em fato o de que alguns dos que ali estavam viram a forma microcósmica, a face do Altíssimo revelada em Cristo, ou seja, cumpre o que foi dito. Há também a confirmação pelo ouvir, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versos de 16 a 18. O texto de Mateus, capítulo 16, verso 28, nos diz: Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meus queridos, creio que a primeira pergunta que vem à nossa mente quando lemos esse texto é: Jesus cometeu algum erro a respeito dos discípulos ao dizer que o reino viria durante o período das suas vidas? O problema surge aqui nesse texto, quando Jesus diz aos seus discípulos que alguns deles não veriam a morte até que o vissem vindo no seu reino. Contudo, meus irmãos, durante a vida dos apóstolos, Jesus nunca retornou para estabelecer o seu reino. Vejamos então algumas possibilidades para a compreensão desse texto de Mateus, capítulo 16, verso 28. Tasker, em seu livro Comentário Bíblico do livro de Mateus, ele diz o seguinte, que a expressão no final do versículo, vir o Filho do Homem no seu reino, não é parousia, isto é, não se refere à segunda vinda de Cristo, conforme Mateus capítulo 24, verso 30 e Mateus capítulo 25, verso 31. Então, para Tasker, nenhum daqueles que acompanhavam Jesus viveu para ver o seu retorno nas nuvens do céu. E aí ele levanta a seguinte tese: mas possivelmente ao retorno, quer dizer, aqueles discípulos, eles ficaram vivos para ver o retorno de Jesus dos mortos na sua ressurreição, quando ali começou uma nova era, tanto para Jesus como também para os seus discípulos. Já para Champlin, Russell Norman Champlin, no seu livro O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, ele diz que este versículo, quer dizer, este texto de Mateus 16, 28, é claramente um texto profético, mas há ideias diversas sobre a interpretação exata desse texto. Ele continua dizendo: cada uma dessas ideias possui bons advogados, isto é, possui boas autoridades em interpretação. Mas tanto para Champlin como também para outros peritos bíblicos, existem várias interpretações para a compreensão desse texto. Mas quero ressaltar que essa questão colocada aqui nesse texto, de quando o fato iria acontecer, e não
de que se iria ou não acontecer. Então, a questão aqui levantada nesse texto é que, na verdade, o fato iria acontecer. E não se está discutindo se iria ou não acontecer. Para isso, eu quero apresentar para vocês algumas possibilidades para uma compreensão melhor das palavras de Jesus. 4 soluções possíveis para o problema em pauta. Qual é o problema em pauta? Quando Jesus disse a seus discípulos que alguns deles não veriam a morte até que o vissem vindo no seu reino. Então quero apresentar para vocês 4 possíveis soluções para esse problema. A primeira, alguns sugerem que esse texto de Mateus 16, 28 poderia ser uma referência ao dia de Pentecostes, quando o Consolador de Jesus, o Espírito Santo, descesse sobre os seus apóstolos. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, Jesus ele promete enviar o Espírito Santo. E no início de Atos, capítulo 1, de 4 até o versículo 8, Jesus ele conclama que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. Então, esta é a primeira possibilidade para a compreensão do texto de Mateus 16, 28. Relaciona justamente ao dia de Pentecostes. Mas há uma segunda possibilidade, onde outros estudantes ou estudiosos da Bíblia creem que isso poderia ser o texto de Mateus 16, 28, uma referência à destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo, 70 ano Domini. Isso significaria, nessa visão, que Jesus voltaria para trazer juízo sobre a cidade que o rejeitara e, consequentemente, também o crucificara. Embora, meus irmãos, seja uma explicação possível, ela não leva em conta que a volta de Jesus é para os crentes, isto é, os que aqui se encontram, e não simplesmente uma volta em juízo sobre os incrédulos. E também convém ressaltar que nem ainda o juízo sobre Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo corresponde adequadamente à expressão até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que é uma frase, meus irmãos, que tem muito a ver com a segunda vinda de Jesus, conforme Mateus, capítulo 26, verso 64. Também essa tese não explica por que Jesus não apareceu no ano 70, durante a destruição de Jerusalém e do templo. Então, apesar de ser uma possibilidade possível, ela se torna frágil diante dessas colocações. Mas há uma terceira possibilidade, uma terceira possível solução para o problema do texto de Mateus 16, 28. Aquela defendida por Tasker, quando diz que a ressurreição de Jesus foi o acontecimento que iniciou à face da terra a glória especial de Cristo e que, consequentemente, provocou o começo da sua igreja. Então, tanto para Tasker como para outros estudiosos, Mateus 16, 28 está relacionado à ressurreição de Cristo dos mortos, estabelecendo assim uma nova era e, consequentemente, o começo da sua igreja. Mas há uma quarta interpretação, e eu diria a mais plausível, é que Mateus 16, 28 é uma referência à aparição de Cristo em sua glória no Monte da Transfiguração, cujo relato justamente começa
no versículo posterior ao de Mateus 16, 28, que é Mateus 17, verso 1. Nessa passagem, Jesus ele aparece literalmente numa forma glorificada. E alguns dos seus discípulos lá estão para testemunhar o que aconteceu, a saber, Pedro, Tiago e João. Essa experiência, meus irmãos, da transfiguração, certamente foi apenas um antigozo para a segunda vinda de Cristo, quando todos os crentes o verão vindo em poder e grande glória, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 11, também capítulo 1, verso 7. Então, dentre as 4 possíveis soluções apresentadas, a quarta é a mais aceita entre os estudiosos da literatura neotestamentária. E ainda essa tese ela é reforçada com a passagem de 2 Pedro capítulo 1, versos 17 e 18, onde parece encerrar uma referência idêntica ao Monte da Transfiguração. De fato, meus irmãos, a Transfiguração contém símbolos do elemento do reino, especialmente a demonstração da elevada glória do Messias. Como interpretação individual, concordo que essa quarta possibilidade de interpretação do texto de Mateus 16, 28 é a mais plausível, é a mais razoável. Respondendo então à pergunta da semana, qual o melhor entendimento do texto de Mateus 16, 28? Dentre as possíveis interpretações apresentadas para uma melhor compreensão desse texto, a quarta é a mais razoável e a mais plausível. É uma referência à aparição de Jesus em sua glória no Monte da Transfiguração, cujo fato foi relatado precisamente no capítulo 17 de Mateus, a partir do verso 1. E onde os discípulos Pedro, Tiago e João foram testemunhas oculares da elevada glória do Filho do Homem, cumprindo assim o que fora dito por Jesus em Mateus 16, 28. Na próxima semana, se Deus assim permitir, estarei aqui para responder mais uma pergunta. E você pode mandar a sua pergunta para o meu WhatsApp 79999760798. Quero também agradecer a todos os pastores, diáconos e líderes em geral de nossas igrejas pelas perguntas que estão sendo enviadas. Deus assim continue os abençoando.